Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de geografia. E nesse vídeo vamos resolver questões sobre conceitos básicos de geografia, tá? Então a gente traz uma questão aqui, basicamente, com uma abordagem de conceitos básicos da geografia. E nessa aqui, né, do objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico, tá? Bom, essa questão aqui mostra para a gente, tá? Traz um texto aqui inicial, né? E primeiro ponto, galera, parem com essa máxima de que não é preciso ler o texto, tá? Eu vou pular o texto para matar a questão. Não é assim que funciona, porque a gente vai encontrar alguns pontos que são cruciais nesses enunciados para a resolução das nossas questões, tá? Então vamos lá. Essa questão aqui traz para a gente, né? Nesse enunciado. Um dos grandes debates da geografia, desde que esta se lançou o status de ciência entre o final do século XVIII e início do século XIX, tem sido alusivo ao seu objeto de estudo. Na atualidade, tomando como referência argumentos de geógrafos como Milton Santos e Roberto Lobato Correia, entende-se que a geografia tem como objeto de estudo o espaço geográfico. Dessa forma, definimos-la como ciência da organização espacial. Então, aqui nesse texto, a gente já consegue enxergar alguns pontos cruciais, perfeito? Onde a gente vai ter aqui, ó, o objeto de estudo, o espaço geográfico, e a definição, né, da ciência como sendo uma ciência da organização espacial, tá? O que eu quero que vocês façam? Galera, vocês precisam identificar, tá, o comando da questão, o que a questão pede enquanto comando, o que ela está abordando. Tá? Eu costumo falar para os meus alunos que a questão de física, a questão de matemática, ela é muito mais direta no que ela está pedindo. Tá? Então, por exemplo, se uma questão de física está te pedindo uma fórmula de velocidade, você não vai usar uma fórmula de aceleração, porque não é esse o comando da questão. Nas ciências, né, humanas também tem isso, existe o comando da questão. Tá? Então, vai ter a problemática que vai ser apontada no enunciado e a gente vai resolver essa questão a partir dessa problemática. Tá? E aí tem aqui, sobre o conceito de espaço geográfico e sua abrangência no estudo da geografia, assinale a alternativa incorreta. Então, é para a gente assinalar a alternativa incorreta. Galera, rasure, tá? Marque bem, preencha bem, leia bem o seu caderno de questões, tá? Porque isso é fundamental. A gente vai ter aqui, né? Alternativa A. O espaço geográfico não constitui uma totalidade homogênea, uma vez que reflete as diferentes singularidades da natureza e das dimensões do trabalho humano. Ou seja, está falando aqui que o espaço geográfico, né, é um espaço diverso, então ele é um espaço heterogêneo, beleza? Então, essa opção aqui está correta. O espaço geográfico abrange, além dos elementos naturais e artefatos humanos, a rede de relações criadas por fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Perfeito, também está correta, tá? O espaço geográfico ele vai trazer, né, nas suas marcas elementos naturais, então a gente vai ter, né, paisagens naturais dentro dessa perspectiva, né, artefatos humanos, ou seja, a gente tem técnicas também aplicadas nesse espaço, e rede de relações criadas por fluxo de pessoas. Tá? Então, a interação desse espaço geográfico com culturas distintas, né, basicamente pelo fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Alternativa C. O espaço geográfico constitui uma totalidade homogênea. Bom, essa daqui é o nosso gabarito, esse aqui é o nosso gabarito, alternativa C. O espaço geográfico constitui uma totalidade homogênea. Não, uma vez que o espaço geográfico, tá, ele interfere e ele também tem uma interferência, tá, do ser humano, basicamente a gente pode abordar do ponto de vista de perspectivas culturais distintas produção do espaço geográfico de maneira distinta. Então, esse espaço ele não é uma totalidade
homogênea, tá? Ele apresenta características distintas do seu processo de formação. Perfeito, galera? Aqui está falando, né, na D, o espaço geográfico é o produto material da interação mediada pelas técnicas entre as sociedades e a superfície terrestre em que estão inseridas. Sim, cada técnica, né, aplicada na produção do espaço vai proporcionar, né, uma formação, uma consolidação desse espaço geográfico de maneira distinta, como eu falei, né, no gabarito da questão. O espaço geográfico é dinâmico e está, ao mesmo tempo, organizando-se e reorganizando-se. Nesse sentido, é que se pode dizer que a geografia analisa a organização espacial. Perfeito, tá? A produção do espaço ela é contínua. À medida em que a gente tem, né, novas percepções culturais, à medida em que a gente tem novas técnicas, novas tecnologias sendo desenvolvidas, né, pelos seres humanos, automaticamente a gente tem uma aplicação, uma produção do espaço geográfico, né, se transformando, se mutando. Perfeito, galera? Então, gabarito, letra C. Bom, e vamos para mais uma questão de introdução, tá? Essa aqui falando sobre alguns conceitos básicos da geografia. É uma questão que traz no seu enunciado, né, o texto, um fragmento do texto, Menino de Engenho, onde esse texto aqui fala para a gente, né? A minha mãe sempre me falava do engenho como de um recanto do céu, e uma negra que ela trouxera para a criada contava histórias de lá, das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas, de um reino fabuloso. Bom, o que essa questão está trazendo para a gente, tá? E aqui, né, como comando, o conceito geográfico que define a relação descrita no texto entre indivíduo e espaço é... Bom, essa questão aqui está trazendo uma relação, tá, de saudosismo. Então, quando a gente olha aqui para a mãe do menino falando, a gente enxerga ali um saudosismo, tá, uma noção de afetividade da mãe do menino, né? Então, a gente destaca essa parte aqui, esse fragmento do texto, tá? A minha mãe sempre me falava do engenho como de um recanto do céu, né? Como se fosse algo extremamente fabuloso, tá? Então, a mãe desse menino vai trazer essa lógica de pertencimento, tá, do engenho, né, desse espaço que está sendo abordado ali, desse conceito que está sendo abordado. Então, dentro dessa lógica aqui, a gente vai trabalhar, né, com alguns conceitos que a questão traz para a gente. Primeiro ponto, esse enunciado está trazendo o conceito de rede, pois permite o fluxo de informações? Não, tá? Claro, a gente tem ali as histórias sendo narradas, né, de um personagem para o outro, mas basicamente isso não traz uma perspectiva de fluxo de informação a partir de uma rede, tá? A rede geográfica é uma rede que vai permitir fluxos, né, se movimentando em relação aos fixos. Então, por um exemplo de rede, a gente tem a rede urbana, tá? Onde a gente vai ter ali, né, a infraestrutura de transporte deslocando os fluxos, as pessoas, tá, as mercadorias entre os fixos, ou seja, as cidades. Tá? Então, não é isso que aborda. O contexto de escala, pois dimensiona a área de utilização. Não, o conceito de escala ele vai basicamente trazer para a gente uma perspectiva ali, né, de padronização, tá? Uma perspectiva ali de representação do espaço geográfico dentro de uma lógica, né, de projeção, onde essa projeção tende a manter uma escala, tá? Então, o conceito de escala trabalha essa perspectiva, tá? Então, a gente usa isso para representações de espaço geográfico, né? C, conceito de lugar, pois oferece uma noção de afetividade. Aqui está o nosso gabarito, né? Lugar, noção de afetividade, uma noção de pertencimento. Então, toda vez que a gente trata a ideia de lugar, é uma noção de afetividade, pertencimento a um determinado lugar,
né? O melhor lugar é o nosso lugar, beleza? O conceito de território, pois caracteriza uma relação de poder, tá? É claro que no engenho, é claro que nessa relação aqui a gente tem uma relação de poder, tá? É uma relação, né, de uma pessoa escravizada, tá? E de uma pessoa que está escravizando, né? Essa, como o texto chama, né, se refere a essa negra que a mãe trouxera para ser criada. É uma relação de poder, mas basicamente não está falando sobre um território. O conceito básico, né, a ideia básica ali dessa questão é o saudosismo que é narrado, tá? E, por fim, região, pois delimita conjuntos por homogeneidades. Não, então aqui a gente não está falando de uma região, a gente não está falando de diferenciação do espaço geográfico. É apenas uma narrativa afetiva, né, segundo o olhar dessa mãe. Perfeito, galera? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.